Bom, meus amigos, a temporada regular finalmente chegou ao fim. Teremos agora os playoffs da NFL. E hoje nós trouxemos um convidado mais do que especial, que vocês vão descobrir depois da vinheta. Então, está no ar o timeout número 19. E Alex, quem que é o nosso convidado de hoje? Eu não vou nem enrolar muito aqui, cara. Apresenta o nosso nem convidado de aí. apresentações, o gigantesco Paulo Antunes. Aê! Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite, Pepe, Alex, e vamos que vamos, né? Uma temporada que realmente deu o que falar, é temporada regular, agora a gente vai ter uma pós-temporada que eu acho que promete, né? Muito bom ver times como Houston Texans aí nos playoffs, né? Ganhando a sua divisão, o Cleveland Browns utilizando 5 quarterbacks titulares, conseguindo uma vaga, né? Um trabalho excepcional aí do Kevin Stefanski, o Green Bay Packers aí com o Jordan Love jogando muito bem na reta final da temporada. Muito legal de ver. O Buffalo Bills, né, que muita gente estava descartando, né? Mas aí quando você coloca na equação que o time estava 6-6 e o líder da divisão era o Miami Dolphins, acho que era mais do que plausível de imaginar que o Buffalo Bills tinha enormes chances de vencer a divisão. Então aconteceu e o time agora cabeça de chave número 2 com Josh Allen, de longe o melhor quarterback da AFC Leste, né? Comemorando lá no Hard Rock Stadium mais uma vitória. 11ª dele em 13 confrontos contra os Golfinhos de Miami. Nesse clima de alegria, então, né, do torcedor dos Dolphins, Alex, dá os recados iniciais aí pra gente começar. Galera, então não vai esquecer de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, certo? Que Paulo Antunes aqui, vocês vão prestigiar o trabalho, certo? Não tem como. Maravilha. Então, Paulo, É isso aí. Começar te apresentando aqui o que é o timeout. Aqui é um espaço seguro para torcedor. Então, aqui a gente não esconde as nossas torcidas. Eu estou muito mais do que feliz com o São Francisco 49ers, o Alex nem tanto com o Philadelphia Eagles. Então, vamos começar falando do que tem de bom, né, cara? O Miami Dolphins e o Buffalo Bills ontem fizeram um confronto bem interessante, né? Um confronto que era esperado por muitos desde a semana 13 aí, quando o Buffalo Bills começou a sua retomada na temporada. E acabou que deu o Buffalo Bills, né? O Miami Dolphins mais uma vez não conseguiu segurar uma vantagem na partida. Perdeu aí mais um confronto importante da temporada, segundo para os Bills, além de ter perdido para os Eagles, ter perdido aí para o Kansas City Chiefs. E Paulo, eu queria saber de você como torcedor, cara. Esse jogo deu pra gente ver que o Tua Tagovailoa realmente não é o quarterback dos jogos grandes? Não, acho que não só esse jogo, acho que a gente nunca viu isso, infelizmente, com o Tua no quarto período. A gente viu uma campanha que ele conduziu para field goal contra os Cowboys, que eu acho que foi legal, foi bom, mas não foi nada assim que a gente assim que a gente fala assim, nossa, o Tua carregou o time nas costas. A gente viu o CJ Stroud em seu primeiro jogo, calouro, decisivo para ir para os playoffs, carregar o Houston nas costas, conseguir a campanha na reta final para vencer o jogo, com lançamentos importantes. E com Tua, infelizmente, a gente nunca viu isso, né? Pelo menos, bom, a gente viu na semana 1 contra os Chargers. A gente viu, que mais? Na semana 3 contra a Arizona, talvez, quando ele era calouro, né? Então, assim, no mês de dezembro, nos momentos mais críticos, quando que a gente viu isso do Tua? Então, o que aconteceu no domingo à noite aí, no Sunday Night, pra mim não foi surpreendente. Os Dolphins pegaram a bola na reta final, parando naquela quarta descida, e eu tava zero otimista que o time ia conseguir anotar o touchdown, né? E também não ajuda quando o seu melhor jogador dropa passes contra os melhores. Eu não consigo entender. O Tyreek Hill era candidato a MVP. E o que ele tem de drop contra os melhores times, e só contra os melhores times, é uma coisa que para mim é simplesmente chocante. Então, eu não acreditava tanto em maldições. Eu tô começando a acreditar. Os Dolphins construíram um estádio em cima de um cemitério indígena. Esse estádio nunca deveria ter sido construído, tá? Abriu em 1987, eles jogavam lá no Orange Bowl, era muito melhor jogar lá no Orange Bowl, tá? Aí esse estádio abriu e aí foi tudo pro espaço, né? Então eu tô começando a acreditar em maldições, acho que tem que benzer o estádio. Eu poderia até participar dessa cerimônia, né? Se o Miami Dolphins, eu poderia até atrás
de pessoas aí para realizar essa cerimônia, porque é um time que realmente é totalmente amaldiçoado, é triste. É complicado. Eu tô com o Paulo Nessa em relação ao Tua, né? Por mais que eu fale que vitória e derrota não é estatística de quarterback, o Tua já teve várias oportunidades de mostrar, né? E conseguir colocar o time em mais posições de vencer esses jogos. Até vi gente fazendo a comparação, assim, que eu achei muito engraçado, que ele é o Jared Goff do Los Angeles Rams, né? Então, quem que vai ser o quarterback que o McDaniel vai arrumar aí pra conseguir avançar mais aí na pós-temporada, porque o Tua tem deixado em falta, e ainda principalmente quando você coloca o contraste com o Josh Allen, né, que é um quarterback que por mais que ele erre, né, algumas vezes, tem interceptação, tem os fumbles, ele consegue superar isso muitas vezes, né, fazendo jogadas, né, Exato. espetaculares, agressivas, é um cara que não tem medo. Eu acho que de um grande quarterback, você precisa do quarto período. Eu sempre falo isso, cara. A gente descobre quem é quem nos últimos 8 minutos num jogo de futebol americano. Porque o negócio é mais intenso, cada jogada vale, e você tem que ser inteligente, você tem que ser decisivo. Ontem, o Tua mandou uma bola que, se o Tyreek Hill tivesse agarrado, talvez ele teria anotado um touchdown. Mas foi uma interferência que deu uma primeira descida para o Miami Dolphins na linha de 40, tá? Então, ok, ele dropou, mas foi first down, teve falta na jogada. E aí a interceptação, cara, você tá lançando a bola pro Chase Claypool, o safety tá apoiando, você tá telegrafando o passe. Então, eu esperava uma rota talvez num ângulo diferente aí do Chase Claypool. Não interessa, você não pode lançar essa bola, né? Você não pode, você tem que jogar essa bola fora e seguir a vida, né? Então, isso deixa muito a desejar as decisões que o Tua toma nos momentos mais importantes. E também eu não acho que o Mike McDaniel é um grande treinador administrando o jogo. Ele pode ser um gênio de ataque com seus conceitos inovadores, e eu vejo muita coisa muito inovadora aí do Miami Dolphins, mas ele não sabe administrar quando chamar uma corrida, quando chamar um passe. E com isso a gente vê os Dolphins, cara, uma média de o quê? 16 pontos por jogo contra times com mais vitórias do que derrotas, que seria um dos piores ataques da NFL, né? Contra times com campanhas positivas. Então, os Dolphins vão para os playoffs, jogam contra o Kansas City Chiefs. Teoricamente, se a gente olhar no papel, teria uma grande chance de vencer lá em Kansas City, mas eu não consigo acreditar nesse time fora de casa. Eu não acho que tem a personalidade para vencer num estádio hostil, no frio, barulhento. Eu tenho a mesma sensação assim do Miami Dolphins, é algo que a gente até bateu na tecla durante a temporada, que em algum momento o Miami Dolphins ia ter que se provar contra equipes que têm um recorde positivo. E é fácil falar isso na semana 5, na semana 6, que ainda tem muita coisa pra rolar. A vitória contra os Cowboys foi uma vitória importante, mas de qualquer forma era também um time que parece muito o Miami Dolphins. É um time que fora de casa tem inúmeros problemas. E essa parada do Tua é muito complicado porque você vê o Tua jogando quando o script está todo certinho ali, quando as coisas estão dando certo. O Tua é um excelente quarterback com precisão, com um braço suficiente, que toma boas decisões. Mas é aquela coisa, qual que é o grande jogo do Tua Tagovailoa na carreira? Ele tem um jogo espetacular de 6 touchdowns contra o Baltimore Ravens. Mas esse jogo foi numa semana 2. Esse tipo de jogo em setembro é um jogo que consegue passar, mas você precisa fazer essas coisas aí em dezembro, e vai ser o primeiro jogo agora do Tua Tagovailoa em playoffs. Então é um jogo importantíssimo para a renovação de contrato dele. Ele vai estar jogando no frio. Tem essa diferença gigantesca também, que se ele vence esse jogo, os Dolphins recebem os Bills em casa, no clima favorável aos caras lá na Flórida, e agora vai ter que ir lá em Kansas City, que vai estar com a temperatura abaixo de 0. Então são várias adversidades que a gente vai ver o Tua passando agora, né? Esse time do Philadelphia Eagles, do Miami Dolphins. Puxei o Philadelphia Eagles já aqui pra gente falar da alegria do Alex, né? Porque, bom, eu falei em alguns momentos da temporada que eu acreditava mais no Philadelphia Eagles do que os próprios torcedores. E eu acho que eu tava errado, né, Alex? Eu acho que de fato os torcedores sabiam mais, cara. Mano, o que tá pegando com os Eagles, velho? A gente chegou no ponto crítico onde o time foi amassado, completamente dominado pelos Giants de Tyrod Taylor. Cai, Alex. Eu acho assim, com Philadelphia, cara. Primeiro que o Jalen Hurts, pra mim, não é o quarterback pra carregar um time nas costas quando tá dando tudo errado, tá? Eu acho que ele precisa de um pouquinho de um equilíbrio ofensivamente no jogo terrestre. Ele precisa estar muito envolvido no jogo corrido, correndo com a bola e tudo mais.
Então, para mim, ele não é um cara que vai lançar 50 passes sem uma boa proteção também no pocket, que ele sempre teve, né? Então, eu acho que isso daí pega ele também, não esteve saudável basicamente o ano inteiro. O jogo terrestre muito inconsistente nessa temporada. A proteção ao quarterback tem sido muito inconsistente aqui nas últimas 8 semanas. O time não consegue parar o jogo terrestre, como estava parando no início da temporada. Em certo momento era a melhor defesa terrestre da NFL. E o jogo aéreo tem sido um problema o ano inteiro. Terceiras descidas. Então, o Philadelphia, esse ano, foi um time que mudou do vinho para água, né? Pelo menos na segunda metade da temporada. Tá? Então, assim, no início da temporada a gente tava falando assim, nossa, Jalen Hurts, no quarto período, brilha. Não tava jogando tão bem antes, turnovers e tudo mais. Mas no quarto período, certo momento, eu até falei, esse é o MVP do quarto período, Jalen Hurts. Né? E a defesa é boa contra o jogo corrido. E o ataque tem o A.J. Brown, com suas jogadas explosivas, né? Então tem uma certa identidade. Mas ao longo das semanas, o Philadelphia foi perdendo tudo isso. O A.J. Brown ficou sumido também no ataque. E hoje, a gente olha para esse time e a gente não vê nenhuma coisa que a gente fala assim, nossa, o Philadelphia é muito, muito bom nisso. Né? Nem a linha ofensiva para mim. Que eu acho que é uma linha ofensiva que sofreu aqui na reta final. Então eu estou muito preocupado com os Eagles. Eu acho que se eles vencerem os Bucks, que eu acho que eles vão ganhar, mas acho que vai ser um jogo apertado. Cara, eu não. Bom, nunca se sabe com os Cowboys também nos playoffs, né? Nunca se sabe. Tomara. Nunca se sabe. Mas eu não aposto no Philadelphia, o jeito que eles terminaram essa temporada, não. Eu também não acho que falta identidade pra esse time, né, Paulo? Como você coloca assim. E é um ataque que tem problemas, sem sombra de dúvidas. Acho que muito por conta do esquema ali do Nick Sirianni, né? Ele podia fazer coisas que facilitem as coisas pro Jalen Hurts, pros recebedores, né? Pra linha ofensiva. Mas não tem como eu olhar pra esse time e não dizer que a defesa é o principal problema, né? No começo do ano tava defendendo muito bem a corrida e depois, né? Para de defender. As terceiras descidas sempre, não importa a distância, tava cedendo. Essa mudança que o Nick Sirianni decidiu também, né? Do Sean Desai pro Matt Patricia, fez toda a diferença. Por pior que tivesse o Sean Desai, né, dar mais responsabilidade ao Matt Patricia não parecia uma boa ideia e tem se provado, né, pior ainda. E aí tá com umas piores defesas da NFL e acho que num dia bom esse ataque ainda pode funcionar, ainda é muito talentoso, né, ainda tem como você colocar pontos no placar, mas a defesa vai conseguir segurar, né, um pass rush que não tá pressionando o quarterback, né, falta linebacker, a secundária tá envelhecida, não tem tanto atleticismo. Acho difícil esse time fazer uma corrida aí nesses playoffs. Pode até ganhar um jogo contra os Bucks, né? Como eu acho que vai vencer. Pode até dar uma sorte no divisional, mas também não consigo apostar isso. E principalmente final de conferência ou Super Bowl. Eu acho assim, contra os 49ers, se acontecesse um Eagles e São Francisco, lá em São Francisco, eu acho que os 49ers iam trucidar o Philadelphia Eagles de novo. Assim, sinceramente. Mas é isso tudo que você falou, cara. É exatamente isso. No ano passado, como que eles chegaram longe? Eles tiveram um ataque terrestre fantástico. O quarterback deles corria muito bem com a bola. Lançava passes com eficiência em profundidade e tinha big plays. A defesa foi uma das melhores em sacks na história da NFL. O grupo de linebackers, Kazir White, TJ Edwards, não era o melhor grupo, mas fazia um trabalho formidável o suficiente. E aí você tinha James Bradbury, você tinha Darius Slay jogando bem demais, né? E você tinha um safety também, lá o Chauncey Gardner-Johnson, que tinha um modo de jogar e ele roubava a bola dos adversários. Tá vendo a identidade, passo a passo, em todos os setores? Tá vendo? E hoje em dia, Darius Slay machucado, James Bradbury é queimado. Eu gosto do Rick Blankenship, eu acho ele um bom jogador, mas a posição de linebacker tem sofrido com lesões. A linha defensiva não pressiona o quarterback, e agora parou de parar o jogo terrestre, como a gente já destacou. Linha ofensiva também tem sofrido com alguns problemas físicos, né, mas não é dominante, obviamente, como foi no passado. E o quarterback também tem tido problemas com turnovers. Né? Então, tudo que eles criaram de identidade no ano passado, parece que eles estão criando de identidade de uma forma negativa esse ano. E, Alex, assim, é impossível você virar a chave e vencer o Super Bowl. Assim, eu nunca vi. Então, eu acho que vai ser da curta para Philadelphia. É o que nós conversamos algumas semanas atrás, né, Alex? Que eu até te perguntei se você ainda acreditava no título do Philadelphia Eagles, porque
aquela coisa, não parece ser a temporada dos Eagles. E acontece. Existem temporadas assim. Ainda mais depois do time perder um Super Bowl. A gente sabe que coisas bizarras acontecem com times em temporadas seguintes ao Super Bowl. Lesões e tudo mais. E aquela coisa, né? O Nick Sirianni começa a ser questionado. Não estamos falando em demitir, não é isso. Mas quem colocou os caras ali foi ele. E o ataque dos Eagles sofreu uma queda. A defesa dos Eagles, que a gente fala que... você falava que o Sean Desai, ele apertava um monte de botão e alguma coisa acontecia. E o Matt Patricia é um cara que não tem nenhuma personalidade e tudo mais. E é complicado, porque os Eagles eles começam a temporada 10-1 e daí na segunda metade de temporada, depois do jogo contra os 49ers, eles perdem 4 dos últimos 5 jogos, né? E, na verdade, 5 dos últimos 6 jogos. E o contrário aconteceu com o Green Bay Packers, que foi um time que pegou um calendário difícil nas primeiras semanas, né? Ficou ali com recorde negativo. O Jordan Love passou por alguns problemas na temporada, apesar de estar jogando bem. Um ataque dos Packers, em um determinado momento a gente até falou aqui no programa que era um dos ataques mais chatos de se ver jogar, porque parecia que o time não tinha identidade nenhuma, não era um time que corria bem com a bola, não era um time que passava bem a bola. O Jordan Love até tentava, mas os recebedores tinham muitos drops também, por ser um time muito jovem. E aí na segunda metade de temporada, a gente viu justamente o contrário. O Jordan Love cresceu em grandes partidas, venceu os Chargers, venceu os Chiefs, venceu os Lions num jogo de Thanksgiving, né, fora de casa. E é um time que chega muito forte nessa pós-temporada. Talvez pegou o pior matchup possível contra os caras, porque vai pegar o Dallas Cowboys jogando contra a defesa do Joe Barry em casa. Mas a gente pode já dizer que o Jordan Love é o franchise quarterback desse time, Paulo? Cara, franchise quarterback é um termo bem forte, Sim. né? Eu acho que o Brian Gutekunst, ele tava ainda pensando, nossa, esse cara vai ter que se provar. Ainda não estamos fechados com o Jordan Love. Talvez até para a próxima temporada, 2025, né? Então sempre com o pé atrás. Depois do que ele mostrou na segunda metade da temporada, e foram 18 touchdowns, uma interceptação aí desde a semana 11, tudo leva a crer que ele vai receber toda a oportunidade no próximo ano para mostrar que ele é o cara. E foi um investimento de primeira rodada, a gente lembra, 4 anos atrás. E eu falei, todo mundo tava reclamando, pedindo wide receiver. Eu falei assim, cara, isso daí me irrita. O pessoal fica pedindo wide receiver. Assim, não é assim que funciona, não é assim que você monta um time. Wide receiver você acha na quinta rodada. Puka Nakua que o diga. Entendeu? Você tem o Jayden Reed, olha só o Jayden Reed. Não foi uma escolha de primeira rodada, tá jogando bem. Então tem algumas posições que são premium. E quando você tem a chance de pegar um cara do talento do Jordan Love, mesmo se ele sentar 3, 4 anos atrás do Aaron Rodgers, vale a pena. Aaron Rodgers que o diga, né? A gente lembra que ele foi selecionado em 2005 e ficou anos atrás do Brett Favre. Então eu acho que hoje o torcedor dos Packers fala assim, nossa, ainda bem que a gente selecionou o Jordan Love agora nessa era pós Aaron Rodgers. Mais do que 30 passes para touchdown, eu gostei da compostura dele aqui nessa reta final. Eu vi alguns jogos bons no quarto período, algumas campanhas boas no quarto período, mesmo quando ele não estava mostrando o seu melhor futebol americano, né? Quando ele estava bem consistente. Ainda acho que ele força alguns passes no meio do campo, que é algo que ele precisa ainda melhorar, mas ele tem talento de braço, ele tem mobilidade, e eu acho que ele tem um certo pedigree, uma certa confiança para jogar lá em Green Bay, que eu sei que é um mercado pequeno, mas é uma torcida extremamente exigente. Então, o meu palpite é que ele vai se tornar esse cara aí da franquia, né? Eu acho que ele está no caminho certo. Mas vamos ver. Ele precisa mostrar, acho que por mais um ano aí, pra gente ter um pouquinho mais de certeza. Acho que a torcida dos Packers prefere ser feliz do que ter razão também, né? É um cara que sempre foi muito talentoso e precisava ser desenvolvido, precisava encontrar essa consistência. E agora tá tendo essa oportunidade.
Ele e o Matt LaFleur agora levaram o quinto time mais novo desde 1977 aos playoffs, né, em média de idade. Então, é um time que cometia muitos erros. Novatos, querendo ou não, cometem erros. Alinham no lugar errado, correm a rota errada, né, dropam muitos passes. E aí, com o entrosamento sendo desenvolvido, encontraram essa consistência mais agora pro fim do ano. O meu problema com os Packers é mais a defesa, Joe Barry, né, mas não precisamos entrar nisso, assim, pros playoffs. Mas eu acho que o Jordan Love se colocou em posição dos Packers darem a chance, né, para ele de ser o cara da franquia, né, de poder ter essa oportunidade de se provar, e acho que ele, né, eu também tenho esse palpite que ele vai ser, porque ele é muito talentoso, né, e tendo mais consistência, mais jogos aí, mais experiência, acho que vai contar muito em favor dele ano que vem. E algo que é muito engraçado, né? O Chicago Bears está aí desde 1940 tentando achar seu franchise quarterback. Agora, muito provavelmente, vai partir para uma nova jornada aí com Caleb Williams ou com Drake May. E o Green Bay Packers, ano após ano, os caras estão aí com um quarterback novo, cara, sabe? Sai de Brett Favre para Aaron Rodgers, e aí o Aaron Rodgers faz a mesma coisa, prepara o terreno para o Jordan Love, que, cara, pode dar tudo errado, mas os caras já na primeira temporada tiveram um quarterback que lançou mais jardas do que um quarterback em toda a história do Chicago Bears em uma temporada, né? Passou das 4.000 jardas. Um quarterback dos Bears nunca fez isso. O que é completamente bizarro. Certos times têm essa aura, têm essa questão que a camisa pesa, o trabalho é bem feito. Então, é muito legal. Eu sempre falo isso, cara. Os Packers, pra mim, são a maior franquia da história da NFL, contando toda a história da liga. E é uma franquia gigantesca que respira futebol americano. E é legal quando os Packers estão bem. É legal quando os Cowboys, quando os 49ers, quando os Steelers estão bem, porque parece que esses times carregam a história da NFL. Então, eu, até como um rival dos Packers, eu fico feliz em ver o Jordan Love tendo essa temporada e tal, passando aí pra 32 touchdowns aí. Ficou no top 3 de touchdowns lançados na temporada, né? O que é espetacular. E nós teremos grandes jogos aí no Wild Card, né? Eu dou um destaque aí principalmente para Rams e Lions e para Dolphins e Chiefs também, mas eu tô pessoalmente muito empolgado para ver Houston Texans e Cleveland Browns. E eu queria saber de vocês, qual jogo que vocês estão mais empolgados para ver dessa rodada de Wild Card aí no próximo final de semana? Eu não tô empolgado pra ver Kansas City e Miami. Eu acho que eu vou ter que comentar esse jogo. Então, assim, esse é um jogo que, se eu não tivesse que comentar, eu acho que eu nem assistiria. Eu tô empolgado pra ver Rams e Lions. Porque de um lado você tem o Matthew Stafford jogando contra a sua velha equipe, e do outro lado você tem também o Jared Goff jogando contra o seu ex-time, né? Então, cara, e os dois foram negociados, né? Os dois estiveram na mesma troca. Então eu acho que realmente vai pegar fogo, e eu acho que os Rams têm condições de vencer lá. E o Matthew Stafford, para mim, é um quarterback de elite, e não teve nenhum quarterback jogando melhor que o Jared Goff do que o Matthew Stafford nessa reta final de temporada. Nenhum quarterback jogou melhor que o Matthew Stafford nesses últimos 5, 6 jogos, tá? O Lamar Jackson jogou muito bem, ele teve seus momentos, ele trucidou os Dolphins e os 49ers fora de casa, mas o Matthew Stafford, para mim, eu acho que ele é um dos jogadores mais subestimados da temporada 2023 de um modo geral, o Matthew Stafford. E eu acho que ele tem plenas condições de vencer pelo menos um jogo na pós-temporada. E não fique surpreso se ele vencer os Lions e depois vencer os Cowboys, por exemplo. Tá? Eu não acho que ele vai vencer os 49ers. Eu acho que ninguém vai vencer os 49ers. Eu acho que os 49ers vão pro Super Bowl. Mas eu acho que poderia ser também um jogo interessante. Terceiro confronto, rival de divisão, nunca se sabe. Então, eu gosto muito dos Rams. É muito legal quando a gente não espera muito de um time e o time vai lá e surpreende e vai para os playoffs. Bom, eu nunca senti isso como torcedor, mas eu imagino que seja muito legal você ser surpreendido pelo seu time positivamente. Eu, sinceramente, eu só posso imaginar, né? Porque eu não sei Paulo, o que é são quantos isso. anos de torcida pros Dolphins? É Ah, 37 e tem sido um pesadelo desde o primeiro jogo. o meu pai é torcedor dos Assim, Dolphins também, eu entendo. É todo ano o demônio disfarçado de formas diferentes, né? É todo ano horrível. Assim, eu não sei nem o que falar, assim, sempre foi horrível, sempre foi um sofrimento, foram minúsculos momentos de prazer torcendo para Miami. Eu não desejo isso para ninguém. Eu acho que é uma franquia totalmente amaldiçoada. Eu acho também que a franquia
Eu tava pensando, porque eu tava querendo analisar o porquê do time ser tão infeliz, né, nos últimos 40 anos. E eu acho que além de adotar a personalidade do seu técnico, eu acho que de alguma forma o time adota a personalidade da sua cidade. Né? Você não sente isso? Assim, os times de Nova York podem não ser os melhores, mas eles são sempre tough, fortes, nas trincheiras, Jets e Giants, de um modo geral, né? O Pittsburgh Steelers tem um pedigree desde sempre. Eu sei que teve poucos treinadores também, e isso ajuda, mas sempre teve um modo de jogar. E o Miami sempre foi um time muito soft, né? Então, na época do Dan Marino, era um time soft. É um time que não parava o jogo terrestre, é um time que ganhava e depois perdia, não era cobrado pela torcida tanto. A torcida não enchia o estádio, sempre tinha a presença da outra torcida. Miami faz calor. Eu acho que os jogadores vêm pra cá e curtem South Beach, né? E gostam da cidade, e vão pra praia. E eu acho que é uma cidade que te deixa meio soft, sinceramente, né? Então, é, eu acho que tem um pouquinho disso também. Mas foi 37 anos, eu nunca senti prazer em torcer pro time. Eu senti orgulho do time por, sei lá, quando o time foi para os playoffs em 1990 até 94, eu tinha orgulho do time e desde então é só pessimismo. Ok. E vai ser assim até eles Uhum. ganharem, assim. E o pessoal fala assim, Paulo, isso daí me irrita um pouco, tá? Seja otimista com o seu time. Mas não peça para eu ser otimista com o meu time, né? Eu vejo o jogo já esperando o colapso, o inevitável acontecer. Se eu ficasse aqui torcendo, boa ia acontecer, imagine o quão emocionalmente é, sofrido eu seria, assim, tipo, né? Assim, não daria, eu ia afetar a minha saúde. Então eu escolho já esperar o desastre para poder ter um pouquinho de paz Eu anterior. entendo esse sentimento. Não, você não entende esse sentimento porque seu time é muito bom e ganha todo Paulo, ano, mas assim, cara, né? eu vou te Você, falar. você pode imaginar o que é, né? Assim, como eu imagino que seja algumas coisas também de outras É, torcidas, né? Mas o 49ers não existe esse sentimento. Para mim, o único time que entra na equação aqui, dois, Cleveland e Detroit, tá? Cleveland 86, 87, perdendo nos playoffs do jeito que perdeu pro John Elway. A gente já começou a sentir dó do Cleveland naquela época. E aí tantos quarterbacks e tantos treinadores e sempre dando tudo errado. E pegando o Johnny Manziel na primeira rodada, quando todo mundo sabia que era uma escolha errada, né? E o Detroit Lions. E a impressão que a gente tem é que não tem torcedores fanáticos dos Lions, né? De tão irrelevante que é o time. Pelo menos eu sempre tive. Mas quem que tá aí com os Lions? Tem torcida fanática dos Lions, como tem torcida fanática também do Miami Dolphins. Acredite se quiser. Então, eu não consigo. Bom, lógico que eu consigo imaginar o sofrimento do torcedor dos Lions, porque é muito parecido com o torcedor do Miami Dolphins. Mas pra mim, essas são as únicas franquias. As únicas mas franquias. você não acha que assim, você chegar com um time forte todo ano e ser eliminado de uma forma dramática, igual foi com contra os Giants lá, o fumble que gera o field goal em 2011, depois perdeu o Super Bowl depois de voltar em um comeback histórico e depois, sabe, perder para os Rams com o Jaquiski Tartt dropando uma interceptação, ano passado o Brock Purdy, é o que eu digo, eu não posso mais criar expectativas com esse time. Ano passado eu quase desisti de trabalhar. Eu consigo entender por esse lado. Eu consigo entender. Por assim, com o Miami lá nos anos 90, o time ia para os playoffs, ganhava um jogo em casa e depois levava uma surra na segunda rodada, né? Então você tem que sempre ficava esperançoso que ia dar, talvez, dessa vez. Com os 49ers, você tem um puta time, faz tudo certo e depois perde nos últimos 8 minutos do Super Bowl, né? Quando sua defesa tá bem. Aí perde aquele Super Bowl também lá em Nova Orleans. Mas a emoção de você poder se classificar para o Super Bowl e vencer jogos, jogos assim, fora de casa nos playoffs, e vencer essas partidas acirradas de forma emocionante, são coisas que, tipo, eu
Eu nunca vi o meu time fazer isso, por exemplo. Eu vi algumas vitórias em playoffs em casa, estava no estádio e vi e curti, sem sombra de dúvida, mas muito pouco, muito pouco. Alex, o seu confronto que você tá mais empolgado pra ver aí? Ah, eu tô com o Paulo aqui, não tem como fugir de Rams e Lions. Acho que os Acho que é o roteiristas, consenso, né, os cara? roteiristas É acertaram cinema. demais. Mas eu, Ai, ai. infelizmente, também vejo a torcida de Detroit aí sofrendo mais um capítulo de sua história, né? Eu concordo com o Paulo nisso do Matthew Stafford e principalmente do Sean McVay, né? Que é um técnico que eu sou muito, muito fã. Acho que é um cara muito especial que tá conseguindo levar esse time aí com muitos jogadores, né, que não são provados, muitos novatos, muitos jogadores que nem draftados foram, né? Escolhas de baixa de draft aí pros playoffs. Então, enquanto você tem ele, quando você tem Aaron Donald, né, na defesa, quando você tem Matthew Stafford, Puka Nacua, Cooper Kupp, você sempre tem uma chance. E aí, jogando contra o Detroit Lions, né, que é um pouco fragilizado, você tem o Jared Goff ali, que não é o quarterback mais confiável do mundo, né, apesar de estar jogando em casa, apesar de ter ali uma boa proteção, né, o Dan Campbell também, que é um técnico que eu gosto. Acho que os Rams, ao mesmo tempo, né, tem a experiência do McVay, a experiência do Stafford, por mais que o elenco não seja tão provado, enquanto os Lions, por mais que a gente goste muito deles, também não têm essa experiência. Eles nem se classificaram ano passado, eles ficaram no quase, conseguiram eliminar os Packers, mas não foram a pós-temporada. Então, acho que vai ser o melhor confronto aqui. Não vou ficar surpreso com nenhum dos dois, né, caso passem, mas eu tendo aí pelo lado de Los Angeles. Cara, seria muito Detroit Lions. Assim, Sim. eu comparei Detroit Lions com o Miami Dolphins. Seria muito Detroit Lions ter o Matthew Stafford voltando para Detroit, lançando para 400 jardas, conseguindo a vitória e depois sair dando tchauzinho assim para os amigos que estão lá nas arquibancadas, né? Muito parecido com o que fez o Josh Allen aí contra o Miami Dolphins aí na semana 18, né? Josh Allen que é, comprou 10% do Miami Dolphins, né? Então ele é proprietário também junto aí com o Stephen Ross, né? Acho que isso daí já ficou muito claro. Ele, na verdade, não teve que comprar, né? Ele ganhou, né? Porque são 11 vitórias em 13 jogos, então automaticamente entrou uma cláusula que ele é dono dos Dolphins, né? Assim como o Aaron Rodgers ainda é dono do Chicago Bears. Né? Mas seria muito o Detroit Lions perder para o Matthew Stafford com um jogo enorme do Stafford atacando essa defesa aí do Detroit Lions. Agora vamos para os superlativos com o Paulo Antunes. Paulo, sempre que vem convidado aqui, eu gosto de fazer um joguinho. E eu vou te fazer aqui algumas perguntinhas, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça e tal, uma respostinha rápida. Eu quero o máximo de sinceridade aqui possível, então vamos lá. O time que mais te surpreendeu em 2023? É o Houston Texans. Acho que sem sombra de dúvida, vencendo a divisão, CJ Stroud excepcional, defesa muito boa, treinador fantástico, né? Jovens talentos jogando bem. Que coisa linda, né? Time que terminou com a segunda pior campanha da NFL no ano passado, agora vence a divisão aqui em 2023. Nessa a gente tá super de acordo, inclusive quem acompanha esse programa que sabe que o CJ Stroud roubou meu coração e não vai devolver. É ele é o predestinado. Sensacional. O time que mais te decepcionou, Paulo? Cara, assim, são vários, né? Mas, assim, os Chargers, pra mim, são Miami Dolphins da Califórnia, né? É aquele time meio, um pouquinho sem alma, assim, um pouquinho, né? Ok? Mas o Justin Herbert também se machucou, Keenan Allen, Mike Williams sempre se machucam, sempre tem alguma coisa com aquela franquia, eu me identifico muito com o torcedor dos Chargers. Mas o New England Patriots vencendo 4 jogos, perdendo 8 de 9 em casa, para mim foi uma grande surpresa. A inconsistência na posição de quarterback, né? Assim, para mim foi uma tempestade perfeita lá em New England. Eu acho que o Bill Belichick não fez um bom trabalho aqui esse ano. 4 vitórias, 13 derrotas, para mim foi uma surpresa bem negativa. O jogador que você esperava mais em 2023? O jogador que eu esperava mais em Essa 2023. Eu tenho meu nome, inclusive. Qual que é o seu? Eu esperava mais o Trevor Lawrence. Eu também esperava essa uma boa. Essa daí é excelente. O Trevor Lawrence, pra mim, ia brigar por MVP. Lawrence. O Trevor Lawrence, pra mim, é muito bem lembrado. Pra mim, era um cara que podia ficar no top 5 aí pros votos de MVP.
e perdeu 5 dos últimos 6 jogos, ficou fora dos playoffs. Eu acho que é excelente, boa escolha, Trevor Lawrence. Uma decepção muito grande, porque a gente inclusive colocava ele no top 10 dos quarterbacks bem alto nessa temporada. Um cara que a tape dizia muito sobre ele, um cara muito polido em quase todos os fundamentos dentro de campo e simplesmente não teve a capacidade de definir jogos em 2023, né? Uma pena. Paulo, defensor do ano. Cara, defensor do ano é meio complicado, hein? Porque essa batalha tá muito acirrada, né? Myles Garrett foi um espetáculo esse ano. Eu amo o Max Crosby. Eu acho ele fantástico, mas ele não vai ganhar. Eu acho ele fantástico. Eu acho que é um grande candidato. Micah Parsons. Como eu apostei lá em Las Vegas $5 no TJ Watt para ganhar 60 na pré-temporada, eu vou ficar com o TJ Watt. Esse prêmio tá muito disputado esse ano. Sim, eu acho que é o mais imprevisível, inclusive. Saindo do mais imprevisível para talvez o mais previsível, o seu MVP, Paulo? É o Lamar Jackson, sem sombra de dúvida. Né? Depois do jogo contra os 49ers, já se tornou o favorito. E aí ele foi lá e teve um rating perfeito contra o Miami, aí ficou hiper mega favorito, né? Então, sem dúvida, é o Lamar Jackson, MVP pela segunda vez. E para finalizar, o seu palpite para o Super Bowl e o campeão? Eu vou de Ravens e 49ers. Eu acho que vai ser um jogaço. Eu pensei que os 49ers iam ganhar por 2 posses de bola lá em São Francisco, em Santa Clara. E o Brock Purdy foi humilhado pela defesa aí do Baltimore Ravens. É difícil vencer o mesmo oponente 2 vezes numa temporada. Mas Lamar Jackson ou Brock Purdy, quem que você escolhe? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu vou de São Francisco vencendo. Olha só. Aê! Vamos, Paulo, vamos! Nossa, Alex, eu tô te falando, cara, você tem que se render ao Brock Purdy, cara, você tem que se render aos 49ers. Eu sou fã do Glock, mas o Lamar não tem como, eu não vou contra ele, não. Cara, Alex, você tá certo, o Lamar, ele é muito bom e ele pode carregar o time nas costas e vencer aquele Super Bowl, cara, da mesma forma que ele venceu lá em Santa Clara. É o meu maior medo, Eu sempre disse muito que imprevisível. De todos os quarterbacks da NFL, tem 2 que eu tenho muito medo, que eu não quero ver nem perto. Pode ser jogando com um roupeiro, pode ser jogando com o dono do time de wide receiver. É o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. São 2 caras que encaixam perfeitamente contra a defesa de São Francisco. Eu já tive pesadelo. Não esse ano, o Mahomes. Não, o Mahomes esse ano não. Esse ano eu tô não. tranquilo com o Mahomes, mas o Lamar Jackson é um cara que já me deu pesadelo, pensando num possível Super Bowl, ele estragando a minha noite de novo. Sim. Tomara que não aconteça, né? Mas só de chegar ao Super Bowl já é muito especial, né? Sim. E eu não vejo ninguém ganhando dos Cowboys. Você olha aí nos times que estão dos Cowboys, dos 49ers, você olha nos times que estão aí na NFC. Dallas não consegue vencer fora de casa e sempre perde para os 49ers lá em Santa Clara. Filadélfia tá onde tá. Tampa não vai a lugar nenhum. Que mais? Será que alguém do wildcard, tipo os Rams, consegue ameaçar? O Green Bay Packers não vai ameaçar. O Detroit Lions tem problemas com a sua defesa, de um modo geral aqui, né? Eu não confio em Jared Goff, especialmente jogando em São Francisco no frio, né? Especialmente num time que pressiona tanto o quarterback. Então, cara, com uma semana de descanso, que eu acho que é perfeita aí para os 49ers, tem o Christian McCaffrey, tem o Trent Williams com algumas questões físicas aí, ninguém vai vencer em Santa Clara, não. Pelo menos é o meu palpite. Deus te ouça, Paulo Tunes. Por favor. Eu não aguento mais. Precisa ser esse ano. Cara, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado. A gente teve o Manchester City ganhando a Champions League. Cara, o Fluminense ganhou a Libertadores. Precisa acontecer. Os astros estão alinhados para que finalmente, desde Você 94... é São Paulo? Eu sou São Paulo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu torço pro Corinthians, né? E o primeiro ano que eu conheci o Coração Partido na minha vida foi em 1987, que foi o primeiro ano, com 9 anos, que eu comecei a torcer para os meus times, né? Então os Celtics perderam para os Lakers nas finais, eu vi e senti, e o Corinthians perdeu para o São Paulo no Campeonato Paulista, que eu vi e senti também. E aí quando eu voltei para o Brasil em 2002, eu ainda torcia bastante pro Corinthians, é que eu não acompanhava tanto morando nos Estados Unidos. E quando o Corinthians venceu, foi em 90, né, que o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do São Paulo, 90, né, com aquele gol lá do Tupanzinho.
Aquele teria sido o maior título da minha vida, com 12 anos, campeão brasileiro, Corinthians contra o São Paulo. Mas eu tava aqui nos Estados Unidos, então eu não vi o jogo, não tive a sensação, né? Aí quando eu voltei pro Brasil, em 2002, eu comecei a ver todos os jogos. E eu lembro que foi em 2002 que eles enfrentaram o São Paulo, acho que teve mata-mata na Copa do Brasil, teve mata-mata torneio Rio-São Paulo, aí teve mata-mata em 2003 no Campeonato Paulista, na semifinal, na final, e o Corinthians perdeu um mata-mata para o São Paulo. Eles ganharam todos os mata-matas, e aí eu vi o torcedor do São semblante, eu falei assim, cara, parece torcedor dos Dolphins contra o Buffalo Bills, cara. Sim. Que droga. Mas como é bom estar do outro lado da moeda, né? E o Corinthians venceu tantos e tantos títulos, né? Quando eu tava aí no Brasil, campeão mundial e tudo mais, que pra mim, cara, foi o time que mais me deu, assim, prazer na minha vida. Eles venceram tanto que eu enjoei de escutar o hino, né, naquelas comemorações pós-título. Eu sei que eles não estão vencendo nada, o time é horroroso de ver, é tudo 0-0, é terrível. Mas, quando eu tava no Brasil e quando eu mais torci pro Corinthians aí no Brasil, eles ganharam. Então eu sou muito grato. E sou grato ao Cássio, que comprou o meu curso, né? Sério? Pô, que legal, cara. Ele comprou. Temos um jogo.com.br e ele gosta de NFL, ele é torcedor do New York Giants, ele é ídolo do Corinthians, né? Então eu preciso me aproximar mais ao Corinthians, pra te falar a verdade, e deixar o Miami Dolphins de longe. Maravilha. Paulo, eu e o Alex, a gente só tem a te agradecer por topar esse convite aqui, cara. Agora fazer um agradecimento. Opa, peraí que eu acho que agora Olha os só, agradecimentos a minha câmera travou, peraí. Calma que já ela volta. É isso Muito aí, bom meu esse garoto. boné. Belo boné. Eles poderiam pelo menos ter cores fortes, de né? fato. E um logo um pouquinho melhor. Né? Eles poderiam pelo menos acertar no logo, uma coisa mais... Não sei, cara, uma cor mais... né? Eu acho bonita as cores dos Dolphins, O cara. uniforme melhorou, o uniforme melhorou. Sim, né? Mas eu o gosto logo não. dos uniformes O antigos. logo antigo, Não, o logo... o golfinho de Eu capacete, prefiro- pô, aquilo lá era muito charmoso. Cara, aquele logo era legal. E as cores, você vê que o azul marinho, ele era mais escuro do que ele é hoje, né? Então, hoje ele parece meio Smurf, né? Então, eu acho que dá um aspecto mais South Beach, mais Miami, mais paz e amor, que eu não curto tanto. Ai, ai. Mas, Paulo, brigadão por topar participar, cara. Quando eu comecei a assistir futebol americano, eu já comentei isso aqui no Timeout. O primeiro contato que eu tive com a NFL foi uma propaganda do Super Bowl que passou nos canais da Disney, que era você e o EV aparecendo, fazendo a chamada do Super Bowl Niners e Ravens. Então, o primeiro jogo que eu vi foi Niners e Ravens, eu lembro da sua narração lá. E, cara, você fez parte da minha entrada no futebol americano, porque no começo a gente só viu os jogos da ESPN. Então, assim, cara, a gente é muito grato por estar te recebendo aqui, porque me remete aos tempos que eu via futebol americano com meu pai de madrugada, na época de escola. Então, cara, prazerzaço te receber aqui. E acho que o Alex tem a mesma gratidão que eu aqui. Então, Sim. eu falo por nós dois quando eu digo que, cara, 100%. Isso aqui é um sonho realizado como jornalista também, poder estar te trazendo aqui no nosso programa. Bom, Pepe, Alex, prazer todo meu, e eu adorei o nosso papo e mostra que vocês têm conhecimento e a gente está vendo cada vez mais isso aí nas redes sociais, as pessoas tomando a iniciativa aí de criar seus perfis, isso só para falar de futebol americano, e muitos perfis bem legais, com conteúdo muito, muito bacana, que ajuda a fomentar o esporte, ajuda o esporte a crescer. E é pela paixão, muitas vezes, né? Porque muitas vezes você não tem um retorno financeiro que talvez valha a pena o seu tempo. Mas é o amor pelo esporte e eu acho que isso daí é uma coisa muito legal que eu tô vendo no esporte. O jeito que o esporte vem crescendo com times e ligas e a galera falando e a galera comentando e criando perfis também no Twitter e tudo mais, tudo isso ajudou muito a fazer o esporte crescer, e com isso, né, e vocês fazem parte dessa história, a gente vai ter o nosso primeiro jogo de futebol americano no Brasil. Então, parabéns a vocês também, que se dedicam tanto
ao futebol americano. É legal de ver, eu gosto do perfil de vocês. Muito obrigado, Paulo. A gente agradece demais mesmo, né? Até minha história é muito essa, né? Eu comecei aqui no futebol americano com o perfil no Twitter, de estar afim na pandemia. Falei assim, eu vou criar isso aqui e falar, porque eu quero conversar com as pessoas, Legal. né? E de estar aqui hoje trabalhando no Endzone, né? Feliz que você curte o nosso conteúdo, acho que muita gente também, né? E é isso, esse jogo no Brasil é uma conquista nossa, né? E agradeço demais sua presença aqui, né? Muito legal, né? Trocar essa ideia. E como o Pepe disse, né? É um sonho estar aqui, né? Realizado mesmo, conversando assim com você sobre o futebol americano. Então, muito obrigado mesmo por participar. Valeu, tamo junto, obrigado. Redes sociais do Paulo vão estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, para acompanhar todos os conteúdos do Endzone Brasil. E na sexta-feira tem timeout extra aqui, que eu e o Alex fizemos os brackets do Super Bowl. Aí a gente fez o nosso palpite oficial, sem clubismo, sem emoção. Então, sexta-feira vocês não podem perder o timeout extra. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até lá.